todos, a paz do nosso Salvador, que o nosso Pai Celestial sempre esteja com toda a sua luz e a sua majestade sobre cada vida, ok? As duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11 são dois personagens, duas pessoas que lutará contra o anticristo. Qual é o trabalho do anticristo? O anticristo virá em um futuro breve e controlará o sistema financeiro, o sistema econômico, o sistema educacional, controlará o sistema de saúde, o sistema político e também religioso. Ou seja, a besta que sobe do abismo, o anticristo, o próprio Satanás, o filho da perdição, ele irá controlar toda a humanidade através da tecnologia e através de uma suposta marca que será imposta na mão direita ou na fronte dos seres humanos. Então, no momento em que o anticristo estará lutando para marcar o povo com a suposta marca da besta, o anticristo estará colocando suas regras através da nova ordem mundial, através de questões de se ocorrer muitas catástrofes, de se ocorrer muitos desastres, muita criminalidade, muitas doenças, pestes, muitas coisas horríveis irão acontecer no planeta, e o anticristo pegará a humanidade em uma grande fragilidade, e aí então vem a implementação de todo o regime e de toda a sua esperteza em cima de toda a humanidade. Então, meus irmãos, quando o anticristo estiver governando o mundo e controlando o mundo através de seus políticos e os líderes religiosos, vai aparecer duas testemunhas que vai ser enviados pelo nosso Pai Celeste. Quem são essas duas testemunhas? Uma é Elias e a outra é Enoque. Então, notem que Elias, ele foi arrebatado, não passou pela morte, não essa morte física. Ele foi arrebatado. E Enoque também. Enoque foi um homem que, segundo as Escrituras, foi um homem que andou com o Pai. Foi um homem justo, reto, honesto e que também foi transladado. Enoque não passou pela morte física e também foi arrebatado para o paraíso. Tanto Elias como Enoque foram duas pessoas que foram arrebatados em vida para o paraíso, ok? Então as duas testemunhas, Elias e Enoque, elas lutarão contra o anticristo, elas estarão levando o verdadeiro evangelho, tentando impedir que o anticristo marque mais pessoas com a sua marca. As duas testemunhas tentará ajudar as demais pessoas a não entrarem na onda do anticristo, a não seguirem os conceitos e regras da política, a não seguirem os conceitos e regras das religiões. As duas testemunhas tentará fazer de tudo para que a humanidade não siga os ensinamentos das religiões e nem da política e nem dessa nova era que se chama Nova Ordem Mundial. Pesquisem sobre a Nova Ordem Mundial, meus irmãos. Vocês vão ficar pasmados com todas as coisas que estão por vir sobre o domínio e controle dos políticos no mundo inteiro através dos anjos caídos. Então, Apocalipse capítulo 11, verso 3, olha o que diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Profetizar por 1260 dias. Isso vai dar um total de 3 anos e meio a 3 anos e 7 meses, por aí. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Por que as duas testemunhas estarão vestidas de pano de saco? Porque elas não comprarão roupas, elas não efetuarão compras por meio de crédito ou débito, porque nesse período todos só vão comprar ou vender se tiverem a marca na mão direita ou na fronte. Apocalipse capítulo 13 relata isso, que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, servos e livres, todos estarão tendo que optar pela marca. Ou tem a marca na mão direita ou na testa, ou não compra, não vende. Esse é o critério e o domínio que estará sendo imposto nessa época. Então, verso 4.
São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. As duas testemunhas estão em pé no paraíso, diante do Pai, diante do Salvador. Como provar isso, que elas estão lá? Tanto na Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, tanto como no apócrifo, no Evangelho de Nicodemos. Se nós formos aqui para o apócrifo de Nicodemos, Evangelho de Nicodemos, a descida do Salvador ao abismo. Lá no finalzinho, meus irmãos, depois que o nosso Salvador morreu no Calvário e desceu no abismo para resgatar todas as almas que ali se encontravam, quando o Mestre resgatou todas as almas e levou-as para o paraíso, lá Elias e Enoque já estavam. Olha só o que diz aqui, ó. Ia então a caminho do paraíso, levando pela mão o primeiro pai Adão. Nosso Salvador estava levando o primeiro pai Adão. E ao chegar entregou, assim como os demais justos, entregou ao arcanjo Miguel. Estou lendo o apócrifo Evangelho de Nicodemos. É um livro apócrifo que o sistema romano não colocou dentro da Bíblia Sagrada. Ia então a caminho do paraíso, nosso mestre, levando pela mão Adão, e ao chegar entregou Adão, e assim entregou os demais que ele tinha resgatado do abismo, ao arcanjo Micael. E quando entraram pela porta do paraíso, saíram dois anciãos, aos quais os santos pais perguntaram: Quem sois vós, que não vieste da morte e nem descestes ao abismo, mas vives de corpo e alma no paraíso? Quem é vocês dois? Porque notem que todos que morreram de Adão até a morte do nosso Salvador, todos foram para o abismo. E quando o Mestre ressuscitou, levou todos que estavam no abismo para o paraíso. E dois anciões notaram que tinha duas pessoas que não passaram pela morte e nem foram para o abismo. Aí ele perguntou: Quem é vós, que não vieste da morte e nem desceste ao abismo, mas vives de corpo e alma no paraíso? Quem são vocês? Um deles respondeu e disse: Eu sou Enoque, aquele que agradou ao Pai, e fui trazido aqui por ele. O outro disse: Eu sou Elias, o tisbita. Ambos seguiremos vivendo até a consumação dos séculos. Então seremos enviados pelo Pai para enfrentar o anticristo e ser mortos por ele, e ressuscitar no terceiro dia, para depois sermos arrebatados pelas nuvens ao encontro do nosso Pai Celeste. Então o ancião perguntou: Quem são vocês que estão vindo para o paraíso, só que vocês não passaram pela morte e nem estavam no abismo? E aí um deles falou: Eu sou Enoque, e o meu próprio pai me arrebatou para cá. E ele disse: Este aqui é Elias, o tisbita. O pai também trouxe ele para cá. Evangelho de Nicodemos retrata aí. Está aí, meus irmãos. Simplesmente no apócrifo de Nicodemos, a descida de Yahushua ao abismo. Mostra aí relatos de quando o mestre levou todos para o paraíso. Elias e Enoque já estavam lá no paraíso. E aí ele fala claramente aqui, ó, que ambos seguiremos vivendo, nós vamos viver sem passar pela morte até a consumação dos séculos, até os últimos dias. Então nós seremos enviados pelo Pai para enfrentar o anticristo e ser mortos por ele e ressuscitar no terceiro dia, para depois sermos arrebatados pelas nuvens ao encontro do nosso Pai. Então Elias e Enoque as duas testemunhas. O apócrifo está provando isso. O Evangelho de Nicodemos está provando isso. Então eles são as duas testemunhas que assistem diante do Pai, lá no paraíso. Voltamos para a Bíblia do Almeida. Apocalipse 11, verso 5. Se alguém pretender causar dano às duas testemunhas, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. As duas testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, quando as duas testemunhas concluírem tudo que elas vieram para fazer, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará.
e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Notem, meus irmãos, que quando as duas testemunhas, Apocalipse 11, verso 7, quando elas terminarem de concluir o testemunho que elas devem dar, quando as duas testemunhas terminarem de concluir o que elas têm que fazer, quando elas acabarem o trabalho delas de levar o evangelho, de levar a verdade, elas vão morrer pelo anticristo. O anticristo vai vencer elas, mas elas ressuscitarão 3 dias e meio depois, e o Pai levará elas arrebatadas para o reino dos céus novamente. Vocês notem que no Apócrifo ele declara isso, que eles viverão até a consumação do século e simplesmente enfrentará o anticristo e será morto pelo anticristo. Então note que no versículo 5, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se vocês observarem, na própria Bíblia do Almeida, 2 Reis, capítulo 1, 2 Reis, capítulo 1, perdão, meus irmãos, 2 Reis, é isso mesmo, 2 Reis, capítulo 1, verso 9. Elias e os 3 capitães. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado lá em cima do monte. E disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou realmente homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E por aí vai. E outra vez o rei mandou mais 50 capitães para capturar Elias, e os capitães falaram assim: homem de Deus, desça daí. O rei manda você descer, e Elias de novo fala: se eu sou homem de Deus, o fogo vai descer do céu e vai consumir vocês. Então notem que Elias, só a orar, a pedir, o fogo desceu. A mesma coisa ele vai ter, esse mesmo poder, quando ele vir enfrentar o anticristo aqui nos últimos dias. Vai sair fogo da boca dele para consumir os inimigos. Então o anticristo, ele vai ser perturbado, ele vai ser atormentado, e os planos dele vai ser frustrado por um período de 260 dias. Durante 260 dias o anticristo vai ser perturbado pelas duas testemunhas. As duas testemunhas, ela vai destruir e denegrir a imagem do anticristo e tentar provar para a humanidade que ele é o próprio anjo caído, que estão enganando as pessoas através de falsos sinais, através da marca da besta. Mas, porém, quando as duas testemunhas terminarem de concluir todo o trabalho de levar a verdade, o anticristo vence elas, mas 3 dias e meio depois elas ressurgem e são arrebatadas. Então, elas têm o poder de fechar o céu para não chover até o dia que eles quiserem, têm o poder para converter a água em sangue e têm o poder para fazer fogo consumir os inimigos. Notem que Elias orou e fogo desceu e consumiu aqueles capitães. Teve outro caso também, que Elias orou e Elias disse assim para aqueles profetas de Baal: o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Cada um começou a clamar ao seu Deus. Elias mandou encher lá um altar com água, colocar novilhos, e quando ele orou, o fogo desceu e consumiu todo aquele holocausto, e ainda lambeu a água que estava lá no altar. Ok? Então isso são emendas que provam que as duas testemunhas é Elias e Enoque. Elias era um homem que orava e fogo descia do céu. A mesma coisa ele vai fazer aqui quando ele estiver aqui lutando contra o anticristo. E Enoque era um homem segundo homem do Pai, andava com o Pai. Enoque era justo, honesto, Enoque era um homem puro e justo aqui na terra. Então ele e Elias foram 2 personagens que foram arrebatados sem passar pela morte. Eles estão sendo preparados, estão vivos e só vão enfrentar a morte quando eles vierem aqui lutar contra o anticristo. Vamos saber aqui sobre Enoque, Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, verso 5. Hebreus 11 e verso 5 diz assim: pela fé
Enoque foi transladado, arrebatado, para não ver a morte. Não foi achado, porque o Pai o arrebatou, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado ao Pai. Então, ele foi arrebatado porque ele agradou o Pai. Está aí, ó. Hebreus 11, verso 5. Enoque foi arrebatado, meus queridos, porque ele agradou o Pai. Ele andou justo, correto, limpo. Ah, mas aí muitos vão falar assim, por que Elias matou? Por que Elias tirou a vida de algumas pessoas? Elias vivia em uma época que era a lei de Moisés. Era errado? Correto, era errado. Mas enquanto Yahushua, o nosso Salvador, não veio aqui, meus irmãos, enquanto o Salvador não veio aqui, não houve essa mudança, essa podagem de lei. Quando o nosso mestre veio aqui na terra, ele bloqueou, acabou com essa lei maldita de ter que matar uns aos outros. Na lei de Moisés, quem errasse tinha que morrer. E simplesmente essa lei de Moisés era a lei de Satanás. Era uma lei de terror, da morte. Todos que pecassem, morria. Então Elias, mesmo por andar justo e limpo e honesto, Elias, quando orava, quando usava a sua fé e o seu poder, as coisas aconteciam, o fogo descia. Então, simplesmente pelo fato dele ter errado e matado, sim, ele matou, ele fez coisas que não deveriam ser feitas, porém existia uma lei de que os inimigos eram mortos naquela época, e assim muitos outros homens fizeram. Embora hoje, depois que o nosso mestre voltou, ele deixou claramente que os assassinos não herdarão o reino dos céus. No passado, quem matou, quem adulterou, quem roubou, quem fez todas as atrocidades, quem cometeu pecados horríveis, aos quais nós temos aí o exemplo na Escritura, todos que erraram no passado, o mestre perdoou e salvou todos, indo até lá no abismo e resgatando todas as almas e levando para o paraíso. Hoje, quem peca, quem erra, quem comete os mesmos erros do passado, embora sendo hoje na nossa época, esses, se não se arrependerem, morrerão e irão para o abismo e depois para o lago de fogo junto com os demônios. Só vai ser salvo quem andar na retidão, na justiça e procurando fazer o que agrada ao nosso Pai. Ok, meus irmãos? Então, as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, uma é Elias e a outra é Enoque. Elias e Enoque lutará contra o anticristo nos últimos dias. E eles vão ter todo o poder, toda a autonomia de impedir que os planos do anticristo dê certo. Eles vão ter todo o poder para impedir que as pessoas sejam marcadas na mão direita ou em suas frontes. Eles vão ter todo o poder e autonomia de travar, bloquear os poderes do anticristo, os falsos sinais, as falsas curas, os medicamentos evoluídos que vão curar as pessoas, os sinais que vão aparecer no céu, fogo descendo do céu através da tecnologia da besta e muitos outros sinais que vão acontecer. As duas testemunhas impedirá que as pessoas sejam enganadas pelo anticristo, embora muitas não vão dar ouvido para as duas testemunhas, pois elas não comprarão nada por não terem a marca para efetuar as compras. Então muita gente não vão dar crédito a duas testemunhas, por elas estarem mal vestidas, simples e humildes. Aí lembra a chegada do nosso mestre aqui na terra, que também veio simples, humilde, e ninguém deu crédito. Eles esperavam alguém rico, de grande postura social e econômica. E é isso, meus irmãos. O Pai, ele sempre usa os humildes, os mais simples, para confundir os grandes. Usa os pequenos para confundir os grandes. Usa os simples para confundir aqueles que se acham ser alguma coisa. É isso, está aí descrito em Coríntios. Então, notem que tanto Elias como Enoque não passaram pela morte, foram arrebatados. Então, eles serão mortos pelo anticristo quando completarem os 1260 dias que eles estarão na terra, tentando
abre os olhos de todos os humanos para não aceitarem a marca da besta e nem adorarem ao Deus dessa terra. O Deus desse planeta, o Deus dessa terra é a morte, é Terron, Satanás se passando pelo Criador. Há um demônio, um espírito que se passa pelo Criador. Satanás se transforma em anjo de luz. É ele que controla as religiões, as igrejas. É ele que controla todo o sistema no mundo. Está escrito isso no livro de Lucas. Nosso Pai avisou que foi dado todo o poder aqui da terra nas mãos de Satanás. Então é ele, é Terron, a morte, é que controla todo o sistema aqui no nosso planeta. Satanás será vencido com um sopro que sairá da boca do nosso Salvador Yahushua no final de tudo isto. Ok, meus queridos? Elias e Enoque, as duas testemunhas de Apocalipse. As igrejas não ensinam isso para o público delas. As religiões não ensinam isso. As escolas, as faculdades não ensinam isso. Por isso, não trazer lucros financeiros, eles não fazem questão nenhuma de ensinar isso para o povo. O que as igrejas querem ensinar é que as pessoas têm que prosperar, é que as pessoas têm que vencer na vida, é que as pessoas têm que arrebentarem financeiramente, têm que chegar lá, têm que conquistar. Esses são os ensinamentos que as igrejas estão preocupadas em injetar na glândula pineal dos seus seguidores. As faculdades e escolas não vão ensinar tudo isso que está sendo falado aqui, porque o interesse deles é lucrar, é ter retorno em dinheiro de tudo que eles ensinam. Ok, meus irmãos? Tudo isso que estamos falando aqui é para acordar as pessoas e tirarem elas desse sono pesado. Acordem, meus irmãos, pois a verdade das Escrituras estão nas próprias Escrituras. Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, apócrifos, livros ocultos pela Igreja Católica. Muitos livros apócrifos eram para estar dentro da Bíblia Sagrada, pois eles retiraram para que as pessoas não conhecessem a verdade. Infelizmente, mas o Pai tem levantado e usado pessoas aí para levar essa verdade através de muitos irmãos aí nos canais do YouTube, em programações de rádio locais, e enfim, enquanto houver fôlego em nós, nós iremos levar essa verdade que foi escondida pelo sistema maçônico que controla todas as religiões. Lembrando, a maçonaria, os judeus falsos da ONU, eles controlam todo o sistema evangélico e católico. A maçonaria controla as religiões e os Illuminatis, que são os mesmos judeus, são controlados por Satanás, por Terron, que é o anjo da morte, é o responsável por matar o corpo, por matar a roupa da alma, que é o nosso corpo. Terron, o rei do abismo, o anjo da morte, é ele que controla todo este mundo. Como vencer Terron? Como vencer este anjo? Fazendo a vontade da alma. A nossa alma, ela sempre vai puxar para praticar a justiça, a honestidade, praticar o que é reto. O nosso corpo, que é a nossa carne, ela sempre vai querer fazer as coisas erradas. A carne sempre vai desejar ser agradada. Cabe você decidir se o corpo vence a alma ou a alma vence o corpo. Eu dou uma sugestão para todos vocês, que a alma de vocês sempre vençam o corpo. Ok, meus irmãos? O anjo da morte, Terron, ele só pode vencer o corpo. E mesmo assim, ele venceu o corpo do nosso mestre e o nosso mestre ressuscitou, provando que ele não é de nada. E o mestre deixou avisado que aquele que morrer crendo nele vai passar da morte para a vida. E nos últimos dias, quando o nosso Salvador voltar, ele também vai ressuscitar todos que morreram nele. Vai provar para o anjo da morte que os que estão nele, em Yahushua, são mais poderosos do que esse anjo do abismo, que é o rei do abismo,
que é Terron, que é o anjo da morte, que controla a maçonaria, controla os Illuminatis e que controla todo o sistema político e religioso do mundo. Então, meus queridos, fica aqui mais um vídeo, mais uma mensagem, que todos possam procurar a verdade cada dia mais e que jamais venhamos ser enganados. Jamais. Já fomos enganados há muito tempo pelas escolas, pelas faculdades, pelas igrejas. Nosso Pai não habita em nenhum templo que se diz ser casa dele. O nosso Pai habita dentro de nós. O Pai soprou em nós o Espírito dele. Então a nossa alma está pura, a nossa alma está com a essência do nosso Pai. O nosso corpo é terrônico, é um corpo com a essência do anjo da morte. Não é à toa que todos nós um dia iremos morrer, seremos vencidos por esse anjo. Porém, se praticarmos as vontades da alma, se praticarmos a justiça, o amor, a retidão, a honestidade, as nossas boas obras seguirão todos mesmo após a morte. E então seremos julgados só pelas obras boas. Então, praticando o bem, você não será condenado, ok? Praticando o mal, toda a maldade que o seu corpo praticar, as mentiras, os enganos, as feitiçarias, os assassinatos, todas essas obras os colocará em um julgamento, condenado a lago de fogo. Porém, quem será condenado vai ser a alma. Tudo que o corpo faz, quem corresponde, quem paga pelos erros do corpo é a alma. Ok, meus irmãos? Então, que viemos procurar a fazer sempre a vontade da alma. É difícil, é complicado, é uma luta terrível contra a carne e a alma. É uma luta terrível, mas o Mestre provou que é possível vencer. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o Mestre falou que nós poderíamos imitar ele e fazer obras maiores do que ele. Lembre-se, meus irmãos, que quando Yahushua veio para o mundo, ele veio em forma humana. Ele adotou esse corpo terrônico. Ele teve um corpo cheio de pecado. Porém, a alma dele venceu as vontades do corpo. Porque se o Mestre viesse com um corpo glorificado, com um corpo santo e puro, as pessoas iam criticar ele. As pessoas iam dizer: olha, o Mestre só venceu o pecado, só venceu a morte, só venceu todo o mal, porque tem um corpo glorificado. Mas não, o Mestre fez questão de vir em um corpo pecador, para provar que o que faz você vencer não é o corpo, e sim a alma. Então, a sua alma, ela tem que ser mais forte que os desejos do que o seu corpo. Infelizmente, a maioria dos humanos deixam o corpo guiar a alma. E se o corpo guiar a alma, o corpo lançará a alma no abismo. Ok, meus irmãos? E se deixarmos a alma guiar o nosso corpo, nós iremos para o paraíso. Então fica aqui mais uma mensagem. A paz do nosso Pai Celeste a todos vocês. Eu sou Helder Rocha, canal Últimas Verdades. Valeu, meus irmãos. Um abraço a todos.